aqueles que me ouvem, mas o teu evangelho, pregado fielmente, o teu Espírito levará os corações e as mentes. Essa igreja tem um compromisso, Senhor, de pregar o teu evangelho, e por isso cremos que o Espírito Santo, através da pregação do evangelho, pode transformar a vida daquele que crê. Fala conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, nós estamos em uma série Igreja Centrada no Evangelho. Eu não coloquei uma igreja fiel e relevante, coloquei o subtítulo Construindo uma igreja fiel e relevante. Por quê? Porque nós estamos em construção. Então, essa série nós vamos passar alguns meses nela. É o assunto mais importante que eu já aprendi durante esses 2 anos que nós temos aqui. Esse estudo vai refletir o que Deus quer dessa igreja. Nós estamos trabalhando na fidelidade, mas também vai chegar um tempo que nós vamos trabalhar e aprender como sermos relevantes para a Barra do Tacho. Deus nos deu esse slogan, não foi por acaso. Deus nos deu esse nome, Batista Metanoia, uma igreja de fé relevante, não foi por acaso. Esse é o projeto de Deus. Esse é o plano de Deus para nós. É isso que Deus quer trabalhar nessa igreja. Hoje pode ser que nós não estejamos à altura desse nome, mas o Deus que começou a tua obra, Ele é fiel para concluir. E eu li esse texto de propósito porque a gente chega e as pessoas dizem: Jesus morreu por você, Jesus morreu porque te ama. Tudo isso é verdade, irmão, mas é segundo plano. O primeiro plano e o propósito: Jesus morreu para a glória de Deus. É isso que os pregadores não pregam. Eles colocam o homem no centro. Jesus morreu pelo homem, Jesus morreu pela humanidade. Tudo isso é verdade, mas não podemos esquecer que o propósito primário e principal é que Jesus morreu para glorificar o nome de Deus. Tudo que Deus faz no universo é para glorificar o seu nome. Eu não posso ser egocêntrico. Você não pode ser egocêntrico porque é pecado. Deus é o único no universo que pode ser egocêntrico. O que é isso, Marlon? Fazer tudo para a sua glória. Eu não posso fazer nada para a minha glória. Você não pode fazer nada para a sua glória, senão nós estamos cometendo pecado. Mas Deus é o único no universo que diz: tudo que eu faço para engrandecer o meu nome. Então, por que Jesus morreu? Para engrandecer o nome de Deus, para colocar o nome de Deus no mais alto lugar. E é isso que esse texto diz. Ele vai falar do versículo 7 até o versículo 10, que Jesus se esvaziou, veio na forma humana, e por isso todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. E o versículo 11 conclui: e toda língua declara que Jesus é o Senhor, para a glória de quem, irmão? Para a glória de Deus. Por que todo joelho vai se dobrar? Por que toda língua vai confessar Jesus? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Quando você prega o evangelho, diz: Jesus morreu para a glória de Deus. Jesus morreu para engrandecer o nome de Deus. Para a glória de Deus. Abra sua Bíblia em Atos 2. Atos 2. Atos 2, versículo 21 a seguir. Atos 2, 21 a seguir diz: mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute: Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas
maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e o seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Ele foi entregue pelo que, irmão? Pelo plano de Deus. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário, Pedro está pregando aqui, porque fazia parte de um plano de Deus. Deus previu isso. Deus previu que a humanidade ia cair. Deus previu que Adão e Eva iriam pecar, que o pecado ia entrar no mundo, que o homem não seria mais o padrão que ele foi criado para ser. E aí Deus teve um plano antes de tudo isso acontecer. Eu vou sacrificar o meu filho. Ele morreu por um plano de Deus. Aí se você juntar esse versículo com Filipenses que nós lemos, e o plano de Deus era para quê? Para glorificar o nome de Deus. E aí ele conclui o versículo 23: com a ajuda dos gentios que desconhecem a lei, vocês pregaram na cruz e o mataram. Quem foi que matou Jesus? Foi Pilatos que entregou, foi judeus, foi gentios, mas tudo isso fazia parte de um plano. Tudo isso fazia parte de um plano. O que a Escritura diz? Judas sempre foi do maligno. Ele nunca foi de Deus. Ele nunca se converteu. Mas tudo isso também era um plano de Deus. Por quê? Porque a Escritura no Antigo Testamento diz que ele iria ser traído. Tudo faz parte de um plano. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tudo faz parte de um plano. Como diz Hernando Dias Lopes, as coisas quando saírem do meu controle, elas jamais sairão do controle de Deus. Existe um Deus que está sentado no trono e ele governa o universo nos mínimos detalhes. Então observe, a igreja centrada no Evangelho, ela tem 3 objetivos. E essa é a igreja que nós queremos nos tornar. Primeiro objetivo, é uma igreja que entende e prega o Evangelho. Segundo objetivo, é uma igreja preocupada com a cidade. Que cidade nós estamos inseridos? Barra da Argila. Essa igreja se preocupa com essa cidade, com os problemas dessa cidade. E terceiro, movimento. A nossa igreja é uma igreja tradicional, naquilo que tem que ser tradicional, na doutrina dos apóstolos, na doutrina dos profetas, mas também é uma igreja aberta a mudanças. Hoje nós temos uma liturgia de culto, daqui a 6 meses pode ser outra liturgia. Hoje nós temos uma pintura, daqui a um ano pode ser outra cor. É uma igreja que não para no tempo, é uma igreja que se move, porque Deus não para, Deus se move. E é isso que nós vamos aprender no decorrer dessa série. Mas vamos lá. 3 objetivos: Evangelho, cidade e movimento. Vamos começar pelo Evangelho. Abra sua Bíblia em Marcos 16:15. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Tudo que eu falei em 2 anos, irmão, foi só lançando fundamento. Lançando fundamento. Para que você tivesse familiaridade com alguns termos. A partir desse ano de 2025, nós vamos aprofundar tudo aquilo que você já ouviu. Olha só o que Marcos 16:15 diz. Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos. Em outra tradução, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso não é um pedido, isso é uma ordem. Jesus, quando ressuscitou dos mortos ao 3º dia, passou 40 dias ensinando os discípulos, e ele diz: ide por todo o mundo e pregue o Evangelho. Então isso não é, Jesus está dizendo, se você quiser, você vai e pregue. Se
Não. Todo cristão, todo discípulo de Jesus, ele tem uma ordem: pregue o Evangelho. E se eu não pregar mais, estou pecando contra Deus. Porque é uma ordem, é um mandamento do Senhor. E toda ordem direta de Deus que eu não cumpro, eu estou pecando contra Ele. Você já se arrependeu? Eu já me arrependi do pecado de não pregar o Evangelho? A gente se arrepende de pecado. Eu menti, vou me arrepender. Eu fofoquei da vida do irmão. Deus me perdoe. Mas você já pediu perdão por não pregar o Evangelho? Você já pediu perdão por não se envolver na missão de Deus de salvar o mundo? Você já chorou dizendo: Deus, me dê coragem e força, porque eu quero obedecer o teu mandamento, eu quero pregar o Evangelho? Você já fez isso? Não, porque para nós não é uma ordem, porque para nós não é um mandamento, é apenas um versículo bíblico. Mas tire isso da sua mente: pregar o Evangelho é uma ordem, pregar o Evangelho é um mandamento, pregar o Evangelho é fazer a vontade de Deus. Então nós sabemos que temos que pregar o Evangelho, certo? Agora abre Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1, versículo 8 e o 9. Gálatas 1, 8 e 9. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo anjo do céu, que anuncia o Evangelho diferente do que nós lhe anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar o Evangelho diferente do que vocês receberam, seja amaldiçoado. Então, a primeira coisa nós devemos entender como uma igreja centrada no Evangelho: todo mundo aqui precisa se envolver. Todo mundo aqui precisa pregar o Evangelho para uma, para duas, para três pessoas, não importa. Você tem que se envolver na missão de Deus. Segundo, você tem que tomar cuidado. Paulo está dizendo: se você pregar um Evangelho diferente do que os apóstolos pregaram, você vai ser amaldiçoado. E aí? E ele diz no versículo: repito. Parece que ele falou a primeira vez, o povo parece que não entendeu. Mas eu vou repetir pela segunda vez, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Então no versículo 8 ele diz: se você pregar um Evangelho diferente do que nós temos pregado, você vai ser amaldiçoado. E aí no versículo 9 eu vou repetir pela segunda vez: se você pregar um Evangelho diferente do que nós temos anunciado, você vai ser amaldiçoado. Então, irmão, não é só pregar, sair por aí pregando de todo jeito. É pregar o Evangelho, sem aumentar e sem diminuir. Durante muitos anos da minha vida eu preguei qualquer pregação dentro do Evangelho. Eu pregava, abri o texto da Bíblia, pregava do meu jeito, que vinha na minha cabeça, o que eu sentia de Deus. Mas olhando para trás hoje, com o entendimento que eu tenho, só tem aí uns 4 anos para cá que eu prego o Evangelho. Porque os 2 primeiros anos, quando eu tive contato com o Evangelho, eu passei estudando o que era o Evangelho, o que era o Evangelho. Passei 2 anos estudando o Evangelho. Depois, no 3º ano, eu comecei a pregar o que eu tinha aprendido sobre o Evangelho. Mas a maioria das minhas pregações não era o Evangelho. Era falando para você ser como Davi, era falando os 3 segredos de Abraão, era falando para você ser como aquela mulher samaritana que deixou o cântaro, mas não tinha Evangelho. Não era o Evangelho. Aí você sabe o que eu estava carregando para a minha vida? Maldição. Irmão, era maldição. Sem saber, eu estava carregando para a minha vida maldição. Porque Deus não está preocupado se você é sincero. Deus, eu sou sincero, eu estou aqui pregando o Evangelho. Deus quer saber o conteúdo da mensagem. Não importa se você é sincero, irmão. Que adianta você ser sincero e pregar um falso Evangelho? Você sabia que lá no inferno vai ter muita gente religiosa sincera? Lá no inferno vai ter muito religioso sincero, mas que cria um conteúdo que não é o conteúdo do Evangelho. Porque a salvação não é por sinceridade. A salvação é
de gente que vai para o inferno? E de pregar o Evangelho, mas não pregue qualquer Evangelho. Pregue o Evangelho dos apóstolos. E é interessante, irmão, não vou abrir nesse texto, mas a Bíblia diz que Pedro estava em Jerusalém, Paulo e Timóteo sobe. Olha o que é pregar o verdadeiro Evangelho. Já vi essa passagem várias vezes na igreja. E eles sobem e diante do povo judeu, Pedro diz: fale, Paulo, que você tem dito aos gentios. E Paulo começa: toda cidade que nós andamos, nós temos pregado Jesus Cristo, que Ele morreu pelos nossos pecados. O foco da minha mensagem é Cristo e este crucificado. E Paulo vai contando o que ele tem pregado e o que Deus tem feito. No final de tudo, sabe o que Paulo disse? Pedro não acrescentou nada da minha mensagem. 14 anos nós não seguíamos. E ele olhou e disse: é justamente a mesma mensagem que nós temos pregado aos judeus. Eles não seguiam há 14 anos. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. Mas a mensagem que Paulo estava pregando para os gentios era a mesma mensagem que Pedro estava pregando para os judeus. E quando eles se encontraram, eles se alegraram. É a mesma mensagem. Nós estamos na mesma sintonia, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Tem gente aí que entende o Evangelho mais do que nós, fora da barra. Se chegar um dia aqui na barra, você andar com muitos crentes na barra e vai dizer: meu Deus, tem muita gente aqui que não sabe o que é o Evangelho. Lembro de um pastor uma vez que me chamou na Batista Árabe e disse: vocês não sabiam o Evangelho. Eu vim aqui algumas vezes, ouvi a pregação de vocês, eles não entendem o Evangelho, mas não disse nada. E hoje eu vi você pregando sobre quem é Jesus. Naquela passagem que Jesus disse: quem os homens dizem que eu sou? E Pedro disse: profeta, Jeremias. E Jesus disse: e vocês? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu preguei nessa mensagem, nessa passagem. Quando terminou o culto, aquele pastor me chamou e disse: a partir de hoje eu estou alegre. Digo: por que, pastor? Vocês estão entendendo o Evangelho. Irmão, quando você entender o Evangelho, você sentar perto de alguém que não entende, você vai identificar pela forma dele falar, pela forma dele agir. Porque quando você conhece algo, você sabe. E era isso que Pedro e Paulo estavam falando. A mesma mensagem. O que João pregou, pega as cartas de João, é a mesma coisa que Pedro e Paulo falavam. Pega a carta de Tiago, é o Evangelho ali. Eles não discordavam do outro. Eram 12, mas pregavam a mesma mensagem. Se você pegar hoje todos os pregadores da barra, eles pregam a mesma mensagem? Eles pregam a mesma mensagem? Não! Mas os 12 pregavam a mesma mensagem, o Evangelho. Então tome cuidado com o que você prega. Mas isso não é para intimidar, não, para você não querer pregar. Isso é para dar fome e sede para você dizer: eu quero aprender esse Evangelho. Eu quero aprender o máximo que eu puder sobre o Evangelho, porque eu quero pregar para minha família e ela ser salva. Eu quero pregar para os meus amigos e eles serem salvos. E eu não quero pregar qualquer mensagem, eu quero pregar o Evangelho. Faça como eu, passei 2 anos estudando, todo vídeo que tinha no YouTube eu assisti, livros que eu pude comprar, eu comprei e li para aprender o que é o Evangelho. E aí chegou o tempo de eu falar, de eu compartilhar. Para que pressa em falar? Para que pressa? Eu não saía pegando o que eu aprendi em 3 páginas e saía falando, não. Eu queria primeiro entender. Eu sabia que ia chegar o tempo de falar. Não precisa pressa, sempre para aprender. Então é isso, irmãos. É isso que nós precisamos entender. E aí você se pergunta: eu tenho que pregar o Evangelho. Mas se eu pregar uma mensagem que não é Evangelho, eu vou ser amaldiçoado. É agora. Paulo vai nos ajudar. Romanos 1. Romanos 1. Romanos 1, versículo 1. A
a seguir, diz assim: eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar o Evangelho de Deus, escrevo essa carta. Deus prometeu o Evangelho muito tempo atrás, nas Sagradas Escrituras, por meio de seus profetas. Elas se referem a quem? A seu filho. No versículo 1 ele diz: Deus me enviou a pregar o Evangelho. No versículo 2, esse Evangelho já havia sido prometido pelos profetas do Antigo Testamento. No versículo 3 ele diz: esse Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho é sobre quem, irmão? Sobre Jesus. Quem Ele é e o que Ele fez por nós. Se um pregador não prega e não tem Jesus como centro da pregação dele, ele não está pregando o Evangelho. Não estou falando de citar o nome de Jesus, o pregador está pregando aqui, Jesus salva, Jesus liberta. Não, estou falando o centro da sua mensagem, o coração da sua mensagem é Jesus. Se não for, não é Evangelho, irmão. Porque o Evangelho é a respeito de uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E se na minha pregação de 30 minutos, ou de 20 minutos, ou de 1 hora, não tem Jesus Cristo como centro, eu não estou pregando o Evangelho. Pense nisso. Eu não estou pregando o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia a respeito de Jesus Cristo, que Ele é e o que Ele fez por nós. É isso que nós devemos entender. Ó, João 5. Olha o que Jesus vai dizer. João 5. A gente às vezes achando que se eu tirar algo aqui da sua mente, que às vezes pode ter. Marlon, então se o Evangelho é Jesus, então eu tenho que pregar só no Novo Testamento. Será? Olha o que Paulo está dizendo, o Evangelho já tinha sido prometido com os profetas. Os profetas estão onde? No Antigo Testamento. Então, quando eu digo que o Evangelho é Jesus, não é só para você pregar no Novo. Olha o que Jesus vai dizer sobre ele. João 5, versículo 39. João 5, 39. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhe dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para quem? Para quem? Para mim. As Escrituras testificam de mim. Observação. Quando Jesus falou isso, não tinha Novo Testamento. O Novo Testamento tinha sido escrito não, irmão. Jesus ainda está vivo. Que o judeu tinha no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. O Novo Testamento vai ser escrito depois que Jesus morreu. Quando Jesus fala que as Escrituras testificam de mim, ele não está dizendo de Gênesis a Apocalipse, não existia no Novo Testamento. Ele está dizendo a Escritura que vocês leem, judeus, que é o Antigo Testamento, elas apontam para mim, elas falam a meu respeito, elas testificam de mim. Então quem é o centro da Bíblia? Jesus. Qual é o assunto principal da Bíblia? Jesus Cristo. E por que nós temos dificuldade de pegar um texto do Antigo Testamento e falar de Jesus? Porque a gente não sabe conectar o texto do Antigo Testamento à pessoa e à obra de Cristo. Deixa eu dizer algo. Todas as vezes que você pegar um texto do Antigo Testamento para pregar, a partir de hoje, pense: como eu posso conectar esse texto a Jesus e a sua obra? Porque a Bíblia diz que a Escritura testifica dele. Tudo que está no Antigo Testamento testifica de quem Ele é e o que Ele fez por nós. Quer ver um texto? Quer ver um exemplo? Levava um animal, né? Matava um animal para cobrir o pecado dos seres humanos. O que foi que João disse quando Jesus apareceu? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois que Jesus morreu, nós estamos matando animal ainda? Não, porque aqueles animais apontavam para Cristo. Ele era o verdadeiro Cordeiro de Deus, sem mancha, sem resquício de pecado, puro, imaculado, que tiraria o pecado da humanidade. É isso. Toda a Escritura testifica. Olha o que ele vai dizer no versículo 46. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois
livro, ele falou sobre mim. Você está entendendo, irmão? A partir de hoje, leia Gênesis, leia Êxodo, leia Levítico, Deuteronômio, pensando assim: o que é que Moisés falou aqui de Deus, de Jesus? Porque Jesus disse que Moisés falou dele. Conecte essas passagens a Jesus e a sua obra, e você vai ser um pregador do Evangelho em qualquer texto da Bíblia. É isso que Jesus está dizendo. Então Jesus é o Evangelho. O que é o Evangelho, Marlon? O que é o Evangelho? O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus. É uma mensagem a respeito de quem Jesus é e o que Ele fez por nós. E essa mensagem não está só no Novo Testamento. Essa mensagem está de Gênesis e Apocalipse, porque Jesus disse que as Escrituras apontam para Ele, testificam dele. Os profetas falaram dele. Então vamos lá. Então hoje nós vamos aprender quem é Jesus, não tudo dele. Só iniciar. Porque o Evangelho não é sobre Jesus e o que ele fez. O que ele fez nós estudamos para frente. Mas quem ele é vamos estudar hoje. Uma parte. Jesus Cristo é, guarde isso, plenamente homem, plenamente Deus, vírgula, numa só pessoa. Eu só tenho uma natureza humana. Você só tem uma natureza humana. Jesus não. Jesus tinha duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina estavam na mesma pessoa. Não existe ninguém, e nunca existirá ninguém igual a Jesus, com duas naturezas. E outra coisa que eu vou falar aqui que nunca ouvi falar: Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo, para sempre. Para sempre não é, vamos aprender isso aí. Está pensando que quando Jesus subiu para o céu estava como Espírito? Ele continua sendo homem e ele continua sendo Deus. Quando Jesus ressuscitou, ele era o quê? O que foi que ele disse para Tomé? Tu não queria tocar minha mão, Tomé? Toca! Por acaso o Espírito tem corpo? Tu não queria tocar no meu lado que foi curado? Toca! Ele ressuscitou com um corpo de glória. Jesus continua sendo homem, e Jesus continua sendo Deus, e ele continuará dessa forma para sempre. Para sempre. Não sabe se Jesus é um Espírito? Não, irmão. Ele é o Deus encarnado. Ele ressuscitou com um corpo incorruptível. Então Jesus é